Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, sim, Senhor. Esse é quem tu és. Restaura os corações. Ó, ei, como é que é seu nome mesmo? Ele não escuta. Ah, não escuta? Olha o aparelho. Ah, é? Restaura os Ele tá aprendendo já. Nossa igreja lá onde a gente Ele sabe fazer, não pode já. Sabe fazer? Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és.
Não, é o cuidado aqui. É o sexta-feira. Dia 27 eu vou lá em Itajaí conversar com ele. Já marcou. Tá gravando? Não, mais. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém! Amém, irmãos? Nossa, aí. Vocês estão bem? Graças a Deus. Ô, Laila, vem aqui, por favor. Ó, Aline, o violão é seu. Tiago, ajuda aí, Tiago. Ajuda, senão não se for, ela fica assim, preocupada. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A Ayla vai fazer a abertura para nós aqui, que está combinado já, né, desde de manhã. Então, deixa Deus te usar. Boa noite. Vocês estão animados? Eu digo que obrigada, Temer. É uma honra estar aqui. Hoje eu digo que é um dia muito difícil. Essa semana foi muito difícil para mim, para algumas pessoas muito queridas. E tenho até que me conter para não chorar, né? Quem não passou por lutas, né? E talvez dar um testemunho sobre dores, né? Como nós passamos por dores o tempo inteiro, cada um tem sua luta, suas dificuldades. E sexta-feira eu presenciei a dor de uma pessoa muito querida. E eu falo que Jesus, quando ele me converteu, ele me ensinou a entender, a calçar a sandália do outro. A entender a dor do outro. A tua dor é minha dor, a sua dor é minha dor, a minha dor é tua dor. E eu acho que é isso que Jesus faz com a gente. Ele mostra que a tua dor tem que ser dividida, a tua dor sempre será a minha. Eu carrego o teu fardo, nós carregamos juntos. E é por isso que o fardo ele é leve, ele é suave. Porque nós, como os irmãos em Cristo, sempre estamos aqui para carregar, para andar junto. Se tiver que levar para andar
quilômetros, vamos andar juntos. Se a gente tiver que chorar, a gente vai chorar junto. E nessa sexta-feira eu vi o poder de Deus. E mais do que isso, eu vi Deus num momento muito difícil, quando uma pessoa muito querida recebeu uma notícia, e que foi a pior notícia da vida dela. Eu tenho certeza que foi a pior notícia da vida dela. E eu estava ali carregando aquela notícia. E para mim foi muito difícil, mas se Jesus não tivesse naquele momento, eu não teria escutado ela falando: obrigada, meu Deus, que apesar da dor que você me deu, eu sei que você veio como amparo antes dela vir. E eu acho que é isso que eu posso contribuir hoje. Foi esse momento muito difícil, que está sendo muito difícil, é uma caminhada longa, mas que se Jesus me mostrou foi isso. Teu fardo é meu fardo, estamos juntos e simbora. Que a salvação está aí, mas a gente precisa viver o reino de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, Anderson, então ora antes da gente louvar aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Amém? Senhor Jesus, vem aqui sobre essa noite, Senhor, trazendo a sua providência. Que o Senhor venha usar o Temer, Senhor, como o Senhor sempre tem usado. Que as palavras que saírem da boca dele, Senhor, sejam transmitidas pelo Espírito Santo. Que o Senhor venha, Senhor, sobre esse local, fazendo a sua glória e a sua maravilha. Que, Senhor, nenhum de nós que está aqui hoje saia sem ser tocado, Senhor, pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha aqui, Senhor, fazendo a sua ser curado. E principalmente conduzindo cada um que tem que ser conduzido. Assim eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. É muito bom estar aqui com vocês. É minha primeira vez, mas já estou muito feliz. Eu vou louvar um louvor que fala sobre o amor de Deus em nós. E o testemunho que a minha amiga contou, essa pessoa sou eu. Eu só vim aqui realmente porque eu quero louvar o Senhor. Porque apesar da dor que eu estou sentindo nesse momento, eu sei que Ele é fiel, Ele está aqui. Ele nos ouve. E a dor foi tão grande, mas a misericórdia de Deus e o amor de Deus é maior ainda, porque Ele me avisou antes de acontecer. Ele me avisou em sonhos. E em meio ao caos eu vi o amor de Deus comigo, né? Eu vi e falei, meu Deus, apesar da dor, o teu amor me constrange, porque eu não mereço. Mas o Senhor mostrou para mim, e isso é um cuidado de Deus. Então eu quero te dizer, Deus cuida de você. Pode não parecer, mas Ele cuida. Basta apenas a gente entregar nas mãos dEle as nossas preocupações, chorar, clamar, porque Ele nos ouve. Aleluia. Esse é o amor de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante! Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Vamos dizer, o impressionante? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa o mesmo amor, Jesus, que nos constrange, é o teu amor. É o teu amor. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante é o seu amor, Jesus. Impressionante é o seu amor. Senhor, vem com a tua presença. Vem com tua presença sobre nós, que sejamos tocados por ti. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Esse louvor que eu vou cantar agora, eu gravei uma parte dele e postei na rede social. E a letra dele fala exatamente o que ia acontecer, só que eu não sabia. E eu gravei uns dias antes de acontecer o que aconteceu.
E depois que eu soube do ocorrido, eu entendi o porquê que Deus permitiu que eu cantasse e esse louvor chegasse até mim mais uma vez. Da mesma forma que esse louvor me tocou, eu espero que toque você nessa noite. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me destes e para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti e para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. Me lembraste, Senhor. Me lembraste de tuas promessas, me mudaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não me bem, teu amor capturou-me. Oh, me lembraste de tuas promessas, me mudaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não me dei, teu amor capturou-me e para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. Me rendo a ti. Me lembraste de tuas promessas, me mudaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não me bem, teu amor capturou-me e para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Quem tiver em pé aí, tiver um lugar para sentar, se quiser sentar. Ninguém? Vamos ficar em pé mesmo? São os guardiões do templo. Isso aí. Irmãos, hoje é um dia diferente. É ou não é, Fabiano? Hoje o Espírito Santo começou a falar logo cedo, né? Quando a Ayla chegou lá para gravar o podcast dela no escritório, a atmosfera já estava diferente. Eu conversei com a pastora Alessandra, que é a esposa do pastor Sandro, da MAG, no podcast. E o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. Depois, quem não assistiu, sugiro que assista. A conversa espetacular. E ela comentava sobre as direções. Presta atenção aqui que eu não vou gastar meia hora, mas eu queria que você prestasse atenção, senão você não vai entender. Ela comentava sobre as orientações que o Espírito Santo deu para ela e para o marido dela, especialmente para o marido dela, como sacerdote do lar, né? Ele era um jogador de futebol, Fabiano, com um salário relativamente alto, dentro do contexto de jogador de futebol. Jogou em grandes clubes, mas eles tiveram um encontro avassalador com Jesus, num desses encontros de atletas de Cristo, sabe? E o Espírito Santo comunicou fortemente no coração dele que ele estava sendo designado para a obra do Evangelho. E ele, ao contrário do que muitas pessoas têm feito, porque hoje é comum as pessoas quererem um Evangelho como meio de vida. É ou não é? A pessoa não dá certo em nada e aí ela resolve que ela vai pelo caminho do Evangelho para ter um meio de vida, uma vida melhor. E ele já tinha uma vida muito boa, um salário muito alto, e ele fez o caminho inverso. E uma das partes da conversa, ela falou algo que me tocou profundamente. Alguém perguntou para ela assim: mas você não sentiu a sua mudança de vida? De alguém que estava muito bem financeiramente, chegou a ter 3 funcionários em casa, para alguém que teve que sair da sua casa porque no novo contexto não dava conta de pagar o custo de vida que tinha antes. E ela falou que não, porque o coração dela nunca teve nisso. Inclusive as filhas que estavam brincando na sala, no chão da sala, enquanto se fazia a mudança de uma casa muito grande para uma casa mais humilde, sequer entenderam, perceberam o que estava acontecendo. E aquela conversa mexeu profundamente comigo, porque a gente está num movimento parecido como grupo. Só eu que acho? E eu vou te falar algo, e é profético. Sinto de Deus de dizer isso. As nossas vidas nunca mais serão iguais a partir desse momento. Porque a gente foi chamado para fazer algo para Deus. E eu falo a gente porque não convidei ninguém que está aqui, Ayla. Não sei se a Aline sabe disso. Mas quando o Espírito Santo falou comigo, ele me deu 3 ordens muito claras. Pega seu estudo bíblico e vai para a rua. Faz 2 anos que a gente está fazendo esse trabalho aqui. Segundo, não chama ninguém para participar. Eu vou enviar as pessoas. Eu não convidei ninguém que está aqui. O pessoal que participa da organização foi Deus que enviou. E depois, para não me preocupar com os recursos, que ele ia providenciar todos eles. E assim tem sido, porque quando a gente começou, eu e mais uma pessoa com 6 banquinhos de plástico. 22 de abril de 2024. Vai fazer 2 anos agora esse mês.
E agora a gente está passando por uma nova onda de um novo direcionamento, que não muda o foco, mas agrega uma nova forma, que é a gente ter um espaço aonde a gente possa oferecer para quem vem aqui às segundas-feiras a possibilidade de comunhão como igreja. E isso é totalmente de Deus. E aí, sem esforço maior nenhum da nossa parte, Deus providenciou um local. Simone depois pode falar sobre isso. Numa região que a gente gostaria, que uma região próxima das praças, que a gente faz esse trabalho. E foi tudo muito rápido. A gente começou a querer se organizar para pensar nisso. E eu fui prestar contas para o meu pastor, né? E teve um apoio total da gente seguir em frente com isso. E inclusive no sentido de ajudar no que pudesse. E aí as coisas já foram acontecendo. Hoje eu fui numa empresa e conversava sobre isso e já saí de lá com um projetor. E aí Deus está fazendo e está somando as pessoas. E vocês duas não estão aqui por acaso. É um momento de um novo ciclo, de algo que Deus está encerrando para algo que Deus está iniciando novamente. E nessa atmosfera de tudo isso que o Espírito Santo me comunicou desde a hora da manhã, por volta de meio-dia, eu queria ler o texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmãos, qual é o contexto aqui, né? Aqui é uma exposição do coração de Saul. Porque Deus tinha dado uma ordem clara para ele. Era para ele destruir totalmente os amalequitas. Quem conhece essa passagem? E Saul não ignorou a ordem de Deus, mas ele cumpriu ela pela metade, ou pelo menos ele ajustou o entendimento da ordem que ele recebeu. E aí ele faz algo que Deus não mandou ele fazer, Fabiano. Ele poupa Agag, ele preserva o melhor dos animais, e depois ele tenta justificar dizendo que aquilo seria para Deus. Aqui está o ponto central da mensagem que eu queria trazer hoje para nós. Saul tentou substituir a obediência a Deus, a obediência plena, por uma obediência seletiva. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Porque naturalmente falando, Fábio, não era o momento da gente fazer isso. Porque tem várias questões pessoais minhas que envolvem isso. E eu, como estou à frente desse trabalho, eu precisaria estar num melhor momento para isso. Mas ao contrário, e aí, obviamente, legitimamente, muitos irmãos preocupados com isso, falando comigo no particular, e eu convicto de Deus do que tem que ser feito. Porque não é pela nossa força, irmãos. E não pode ser. Se a gente quiser fazer algo para Deus legitimamente,
não pode ser pela nossa força, pela nossa capacidade, muito menos pela nossa condição. Tem que ser exatamente por um mover. Porque senão não é obra de Deus, vai virar obra de homens. E não é o que Deus quer que a gente faça. Até porque isso que nasceu no coração de Deus há 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos atrás, porque eu na minha incredulidade ainda busquei um monte de confirmação, né? Isso que nasceu lá em outubro de 2023, Deus já viu pronto. E a gente só está participando do processo da construção de algo que já está pronto. E aí nós temos só 2 opções. Nós podemos fazer como fez Saul, demonstrado nesse texto, tentando substituir a obediência por uma certa religiosidade. Ou nós podemos ir no sentido literal do que diz a palavra obedecer, que no original é chamar. E chamar no original não é apenas ouvir, é ouvir com uma resposta prática. Quando a gente ouve uma ordem e a gente não se posiciona na direção daquilo que a gente ouviu, a gente está relativizando a ordem que Deus deu. Exatamente como fez Saul. E para Deus, irmãos, ouvir o que ele diz sem obedecer é o mesmo que rejeitar o que ele falou. Eu vou repetir porque isso é muito forte. Para Deus, ouvir sem obedecer é como rejeitar o que ele falou. E aí nós temos um problemão. Porque Deus não aceita substitutos para obedecer o que ele disse. Fabiana, eu não consigo transferir para você uma ordem que Deus deu para mim. E talvez essa noite seja a noite da gente avaliar qual é a ordem que Deus deu individualmente para cada um. Porque no fundo a gente sabe. E se Deus não aceita substitutos para a ordem recebida, então a gente precisa encarar algo muito sério. Porque às vezes a gente está envolvido com coisas espirituais baseados não na obediência plena. Ixi. Essa é a hora que a gente fala aleluia. Irmãos, se nós estivermos envolvidos com algo de Deus, mas não estivermos andando exatamente como Ele mandou andar, não serve para nada. Quantas coisas funcionam, Fabiano, que Deus não aprova? E funciona. Você fica olhando de longe e você fala assim, nossa, que ministério top. Igreja, milhares de membros. A receita chega. A obra social acontece. Mas o que é que foi Deus que mandou fazer? Está conseguindo entender? Se nós estivermos envolvidos em algo para Deus, mas com um propósito errado, não tem serventia nenhuma. Por isso que a gente olha determinados trabalhos de ministérios por aí, anos, e a gente admira. Mas Deus não aprova. E aí é bem louco pensar nisso, porque se eu tenho uma obediência parcial ao que Deus está falando, segundo o texto, eu não passo de um rebelde. Obediência parcial é o mesmo que rebeldia. E nesse caso, Saul não foi totalmente rebelde. Mas é fato que ele não obedeceu plenamente. E aí Deus trata a obediência parcial como rejeição ao que ele mandou fazer.
Tá dando para entender ou eu tô confuso? É a mesma coisa você perguntar para alguém se a pessoa tá grávida, ela falar, tô meio grávida. Não tem como tá meio grávida. Ou você obedece a Deus plenamente, ou mesmo que você esteja obedecendo parcialmente, você está em desobediência. E a sequência do texto, versículo 23 do mesmo capítulo, diz assim: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Irmãos, Saul não rejeitou com palavras, mas ele rejeitou na prática. Quando ele pegou uma ordem recebida e não atuou para obedecer plenamente. E aí tem um princípio que o texto nos ensina que a gente precisa se atentar. Toda vez que a gente adapta a palavra de Deus à nossa vontade, a gente está rejeitando a palavra que Ele nos deixou. Eu vou repetir, você está anotando isso? Depois eu vou te mandar. Toda vez que a gente adapta a palavra de Deus à nossa vontade, a gente está rejeitando a palavra que Ele nos deixou. E às vezes os motivos são legítimos. Porque num momento como esse que a gente está vivendo, bate um medo, sim ou sim? Bate um receio. Não tem um e se? Mas a verdade é que com Deus não tem plano B. E olha, eu estou falando de uma cadeira de alguém que apanhou bastante para chegar aqui. De entender que se Deus chamou você para fazer algo e você não se posiciona para fazer aquilo que Deus chamou, você vai parar na barriga do peixe. Irmãos, isso é fortíssimo. Porque Saul queria manter o controle. Ele queria preservar o que ele achava valioso. E queria continuar parecendo alguém obediente. Qual é o problema? Quando ele deixou de ser obediente, ele caiu em desobediência. Mesmo atendendo parcialmente ao que Deus mandou. E aí tem uma pergunta bem profunda para mim e para você. Se a ordem de Deus era clara, por que Saul não obedeceu completamente? Por quê? E aí vamos olhar a raiz da desobediência de Saul. A resposta a essa desobediência não está na ordem que ele recebeu, mas está naquilo que ele colocava o seu coração. E para muitos de nós funciona igual. A verdade é que a gente fica querendo negociar com Deus. É ou não é? Claro que é. O versículo 24 diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei. Olha a consciência, nível de consciência. Pequei, porquanto transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Irmãos, Saul escolheu dar ouvidos à voz do povo e não à voz de Deus. E aí ele trocou essa voz, que ele sempre teve tanta intimidade, pela pressão das pessoas em volta. E aí a gente tem uma verdade espiritual que cabe muito para nós como grupo hoje, presta atenção nisso. A desobediência não nasce na ação de não obedecer. Presta atenção. Nasce no coração dividido pela dúvida e pelo medo. E nesses últimos dias, eu tenho sido muito confrontado nisso. Nessa última semana. Porque se Deus já me mostrou o que vai acontecer,
que é que eu ainda fico dando ouvido às pessoas em volta? E muitas vezes eu tenho que tomar cuidado para não ser deselegante, porque eu tenho que escutar. É meu papel. Esse trabalho não é do Temer, esse trabalho é de um grupo. Só o que Deus revelou para mim e não revelou para todo mundo. E a gente equacionar isso é muito difícil. Então hoje talvez seja um dia para a gente pensar como grupo, e vocês que frequentam aqui, para a gente orar em relação a tudo aquilo que Deus tem. Porque é um fato, está pronto. Está pronto. Muita gente sabe o que Deus falou, irmãos, mas acaba escolhendo obedecer outras vozes. E quando o coração se divide, acontece o que aconteceu com Saul. A obediência deixa de ser completa. E a Bíblia nos mostra que existe um outro tipo de resposta que Deus espera, que é uma obediência que não negocia com voz nenhuma. A obediência a Deus daquilo que Ele está pedindo, está comunicando, tem que ser uma obediência cega. Porque se não for uma obediência cega, a gente não sai do lugar. Vocês estão muito quietos. Ou eu estou confuso, ou a palavra está mexendo com vocês. Irmãos, um grande exemplo que eu gosto na Bíblia é o exemplo de Abraão. 85 anos de idade, aí Deus vira para ele e fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Enquanto ele não saiu, ele não sabia para onde ele ia. E aí nós ficamos num esforço tremendo de querer anotar todas as nossas entradas. Onde a gente tem que ir? Qual que é o próximo passo? Quando Deus quer que a gente anote só as nossas saídas. Então tem um monte de gente que já sabe que não tem que estar onde está e continua. E aí eu estou falando com alguém aqui. Sabe esse lugar que Deus já falou que você não tem que estar? Esse aí mesmo. É daí que você tem que sair. Gênesis 22:2 diz assim: e disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. O que fez Abraão, irmãos? Obedeceu pela metade, negociou, preservou o que ele mais amava. O que ele fez? Obedeceu. Um pedido extremo, sem explicação completa e sem lógica alguma. Porque ele esperou por esse filho, e quem deu o filho para ele, segundo a palavra, foi o próprio Deus. E aí Deus pede de volta. E aí eu fico olhando para a gente e fico pensando assim: quais serão os Isaques na nossa vida? O que será que nós estamos querendo preservar, que foi Deus que nos deu e está pedindo de volta e a gente não entrega? O que, irmãos? E aí a gente nota uma diferença absurda entre o comportamento de Saul e Abraão. Porque Saul faz uma adaptação na ordem que ele recebeu, sim ou sim? E Abraão? Não. Então Abraão viveu esse chamar na prática, que é ouvir e responder sem negociar. E isso é um ponto muito forte, irmãos, porque assim, quando Deus comunica algo individualmente, não é a pessoa do seu lado que tem que entender, é você primeiro. E a gente fica tentando fazer com que as pessoas recebam algo que só a gente escutou. Está entendendo isso? Quem obedece de verdade, não obedece só quando entende. Quem obedece de verdade, obedece porque reconhece que é Deus falando.
Aleluia. E talvez isso nos leve no ponto mais profundo dessa mensagem. Obediência não é uma atitude racional. Obediência revela algo muito maior, que é a nossa submissão a Deus. É de fato dar a Deus o governo da nossa vida, mesmo que eu não entenda. E olha, eu não tenho entendido um monte de coisa. Mais alguém? Isso é maravilhoso, porque é verdade. A gente está num vento, Aline, que a gente não consegue nem explicar um para o outro que está aqui. E tem sido desgastante para muitos, porque a gente está tendo que deixar os nossos Isaques. Em João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E é engraçado porque a palavra guardar no original, que significa terel, o terel que significa guardar, significa manter zelo, manter com zelo, preservar como algo valioso. Então quando Jesus fala sobre isso, ele não está falando sobre emoções, ele está falando sobre uma evidência. Obediência no sentido de amar a Deus. Essa é a prova que a gente ama a Deus. Porque se a gente não consegue obedecer a Deus, a gente não o ama. Dá para entender isso? E se a obediência revela quem governa a nossa vida, então a pergunta não é se a gente conhece a Deus, mas é se Ele verdadeiramente governa a nossa vida. Eu vou repetir. Se a obediência revela quem governa a nossa vida, então a pergunta não é se a gente conhece a Deus. A pergunta é se Ele realmente nos governa. Será que Deus nos governa? Irmãos? Ou quando Ele fala com a gente fica querendo negociar com Ele? Essa é uma pergunta que eu me faço. Porque a nossa tendência humana, como a gente pensa de forma natural, é a gente não entender os movimentos que Deus faz. Porque os movimentos que Deus faz são antinaturais. É ou não é? Só eu que acho que evangelho é loucura? Um Deus que se entregou e morreu por nós. É ou não é loucura? Alguém que desobedece vai parar na barriga do peixe, passa 3 dias, volta a viver. É ou não é loucura? Irmãos? Aí ele vai ressuscitar o amigo dele. Ressuscitar, mas pede para alguém tirar a pedra. Para depois tirar a faixa. Tem lógica? Filipenses 2,8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo não apenas ensinou, irmãos, Ele viveu a obediência, essa entrega, até o limite. Então quando nós falamos sobre o tema obediência, nós precisamos lembrar que Ele, o Criador de todas as coisas, Ele teve que obedecer até o fim. E aí a gente, meros mortais, pecadores, que merecíamos o inferno, escutamos a voz de Deus, mas queremos fazer como Saul. Não dá para entender. Isso é muito forte, irmãos. O que Deus está fazendo nesse momento, Simone, nesse movimento todo,
Quase ninguém vai entender. E aí a pergunta é: quem está disposto a obedecer sem duvidar? Nós faremos como Abraão? Ou nós faremos como Saul? É uma pergunta. Como Abraão, já temos uma resposta. Quem mais? Hã? Abraão. Glória a Deus. Saul, irmãos, perdeu tudo. Não porque não fez algo para Deus, mas porque não fez o que Deus mandou. E deixa eu te contar uma coisa, é algo que o Luiz fala sempre. Não tem nada pior do que você ser bem sucedido em algo que Deus não mandou você fazer. Por isso que nós temos muitas pessoas bem sucedidas, depressivas. Porque plenitude mesmo a gente só encontra se a gente permitir que Deus endireite as nossas veredas. Alinhe os nossos propósitos de vida aos propósitos que Ele tem. Isso é endireitar a vereda. E Deus não está procurando gente ocupada, irmãos, que trabalhe para Ele. Deus está procurando gente obediente. E aí não é simplesmente sobre uma atividade espiritual. É sobre um alinhamento com a vontade dEle para nós. Porque a gente tem a falsa expectativa, ou a falsa ideia, de que o mundo está esperando a volta de Jesus. Não está. O mundo está esperando a igreja, que somos nós. E se a gente não for lá cumprir o ID, lá de Marcos 16:15, quando Ele vier, pouca gente vai estar preparada para voltar com Ele. Misericórdia. Então eu quero finalizar dizendo: hoje o Espírito Santo não está trazendo uma nova palavra. Ele está trazendo à memória aquilo que nós já ouvimos tantas vezes, mas que nós insistimos em não obedecer. E aí eu quero encerrar com 3 perguntas. Não precisa responder, mas reflita aí. Onde você está adaptando a vontade de Deus para a sua vida? Em que área da sua vida você ainda não obedeceu totalmente? Que voz você tem ouvido mais? A de Deus ou a das pessoas que querem te tirar do propósito? Hein, irmãos? Porque no reino, Deus não aceita substitutos para a sua obediência. Aleluia. Eu não sei, irmão, se essa palavra fez sentido para vocês, mas ela me pegou forte. E eu falo isso e é uma verdade. Todas as vezes que eu vou montar esboço para pregar aqui, o Espírito Santo ministra fortemente no meu coração primeiro. E eu comecei essa palavra no sábado, depois mexi nela no domingo e acabei hoje. Deus foi construindo algo. E eu queria que você, nesse momento, aqueles que assim desejarem, o Tiago vai puxar um louvor, que você viesse aqui na frente para a gente orar por vocês. Para quem já sabe o que tem que fazer, mas ainda não obedeceu completamente. Talvez essa seja a noite dessa decisão. Mas por favor, só venha se de fato você estiver disposto a obedecer. Porque isso tem um peso espiritual tremendo. E a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Amém, irmãos? Se você quiser, vem aqui à frente. Pessoal do grupo, vem aqui, vamos orar. Vamos orar com a imposição de mãos. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pela sua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado poderosamente desde o horário do almoço, Pai.
Obrigado, Senhor, pela missão que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, força suficiente para obedecer sem duvidar. Nós te pedimos, Pai, para o Senhor calar as vozes ao nosso redor, Jesus. Nós queremos, Senhor, obedecer aquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. Faça de nós, Senhor, um instrumento poderoso para que o seu propósito se cumpra, para que o seu reino seja estabelecido. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor faça a sua obra, Pai. Restaure corações. Entre, Senhor, com providência nessas vidas, Pai. Nos permita, Jesus, ser como Abraão. Que a gente não adapte aquilo que o Senhor nos mandou fazer em nome de Jesus. Aleluia. Portas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá. Como chuva descerá, se pedimos, Jesus virá. Então cante, então clame, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu.
Irmãos, uma salva de palmas para Jesus. Se você quiser e puder, se organiza aí para a gente tirar uma foto bonita.